Bem-vindos ao Tilt, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Jefferson Dracul. E hoje, gente, eu vim falar com uma pessoa que a gente ainda não falou nenhum tipo desse tipo de pessoa aqui no podcast. Uma pessoa que muitos têm medo. Muitas pessoas fogem desse tipo de gente, têm medo, acham que vai tentar dominar a mente deles, alguma coisa do tipo. Nós estamos falando, gente, com uma psicóloga, a Thaís Marina. Olá, Jefferson. Olá. Gostei da descrição, porque é bem, É bem assim, né? é bem assim. Muitos fogem mesmo, acham que a gente vai adivinhar, tem uma bola de cristal. Tá vendo? É, O pessoal às vezes vai lá, quer perguntar as coisas na rua, né? Fala assim, ó, tira uma dúvida aqui. sim, mas é mais ou menos. Ah, você tá me analisando? Aí eu só tô comprando pão, senhor. Calma. Exato. Ah, você que é psicóloga, você sabe, né? Você sabe, eu não sei não. Não, eu não sei. Eu não leio as pessoas. Sabe sim, meu marido tá me traindo? Eu não sei. É bem por aí mesmo. Então, antes de tudo, vou pedir que você falar um pouco de você aqui, como é que você começou a sua vida. Com quantos anos de idade você. Ah, agora quero ser psicóloga, quero ser psiquiatra, alguma coisa assim. Por favor, pode falar. Tá. Antes de eu só começar, eu queria agradecer o convite, tá? Por falar aqui no Uhum. espaço. E aí, vamos lá. Eu, na verdade, a psicologia foi uma segunda graduação, né? Eu tenho uma graduação em turismo, e aí eu trabalhei uns bons 10 anos em turismo. Uhum. Viajei, fiquei um pouco fora, e nessa experiência fora foi onde me deu insight, assim, Ah, é legal. Foi de... para onde? Qual país? Eu morei na Austrália Na Austrália, que legal. sim, durante Que, 2 anos. que você achou de lá? Ah, maravilhoso, né? Um país, enfim, um país. Dizem que a Austrália é o Brasil que deu certo, né? A gente tem Ah, coisa. é? É, Lá é quente também? é quente também, é quente. Tem, né, no sul ali, Melbourne é um pouco mais frio, Uhum. mas é quente. No país, de um modo geral, tá meio que na mesma linha, assim, do Brasil. Então, Uhum. é quente também. E por isso que eu fui para lá, porque eu, né, na época eu pesquisei o Canadá, mas falei, não, eu não aguento frio. E como é que você descobriu a psicologia por lá? Então, na verdade, eu não descobri a psicologia por lá, mas lá foi onde porque lá eu trabalhei com várias coisas, né? Sim. Então eu entendi lá que eu podia mudar de carreira, né? Porque até Sim. então eu tinha aquela ideia de que, né, a gente tem que, enfim, seguir uma carreira a vida inteira e tal. Só uma, escolheu, já era, morre com essa. Isso, Fez pão uma vez, padeiro, já era. exato, como a maioria das pessoas pensam, né? A É. gente pensa um pouco assim. Acho que hoje tá mudando um pouco, mas a gente pensa. A gente pensa muito assim, às vezes, eu acho que por preguiça, muitas vezes, as pessoas pensam, ah, tá bom sim. E a pessoa às vezes É, não acredita que é possível, acha que é impossível mudar de vida, ou descobrir outras coisas, tentar pelo menos. também. Eu acho que tem isso também. E aí eu descobri, e aí logo que eu voltei, assim, eu falei, eu vou fazer psicologia. Não foi uma decisão assim do nada, foi algo que Uhum. foi se construindo. Quando eu fazia a primeira faculdade, eu percebia que eu ia ler alguma coisa, assim, tudo que me Uhum. interessava tinha a ver com psicologia, os livros e tal. Então, logo que eu voltei em 2013, lá para maio de 2013 para o Brasil, e Sim. aí em agosto de 2013 eu comecei a fazer psicologia. Meio Sim. que me atirei mesmo, assim, falei, vamos ver o que vai dar, porque eu acho que é isso que eu gosto, né? Porque a primeira foi muito assim, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu quero, vou tentar isso, sabe? Sei bem como é. E aí fiz, e aí comecei, isso foi em 2013, né? Como eu falei. Uhum. E aí fiz os 5 anos de psicologia, terminei faz 4 anos E o em. que você achou das aulas? Falando nisso, o que você achou de fazer as aulas de psicologia? Divertido? O que você achou? Olha, a maioria, assim, eu gostava bastante, né? Como eu fiz 2 faculdades, a primeira, eu vou confessar aqui que foi
praticamente no bar. No bar? A primeira foi assim, né? A gente ia pra aula e tal, e depois ia pro bar, ia pra aula e Eita, às olha só vezes as aulinhas. dava uma matada. A primeira, né? A de turismo. Ah, de Quando eu era turismo. Ah, tá. isso, a mais nova. Mas aí a segunda, isso, é essa comparação que eu tô fazendo, né? Ah, tá, entendi. Aham. A A outra você segunda, queria mesmo, a outra você a queria outra, estudar. exato. Então, assim, foram 5 anos em que eu ia pra aula mesmo, eu só faltava quando eu tava muito cansada ou alguma coisa que precisava. E Uhum. aí, eu gostava muito, muito mesmo, assim, era cada aula praticamente uma terapia, Na digamos. terapia já junto ali. Meio que isso, assim, eu gostava muito. Claro, tem umas aulas meio chatas, assim, enfim, Tipo mas. qual? Fala aí qual que você acha chato. Pode falar. Ah, de estatística, né? De estatística, Eu tipo assim, tive. a cada quantas pessoas isso acontece, tipo isso? Exato, tive aula de estatística, tive aula de ética também, que, assim, é super necessário, mas ao mesmo tempo a aula em si é bem maçante, né? É, Sim. psicologia hospitalar é algo que eu não me identificava muito, né? Eu não O gostava. que que é a psicologia hospitalar? A psicologia hospitalar, ela trata do psicólogo no hospital, né? Ela fala do papel do psicólogo no hospital. Ah, sim, o que quando não é tipo um. Como é que é o nome? Quando não é um consultório do psicólogo? Quando o psicólogo, porque o psicólogo, né, ele é um profissional que ele pode atuar em várias áreas, né? Sim. Então, na psicologia, no hospital, Na polícia. na polícia, até tem o psicólogo do trânsito, Tem o do trânsito. tem do Ele fala com trânsito. os carros nas motos, como é que é? Na verdade, ele atua meio que no processo, assim, até de para você tirar a habilitação, Ah, né? é? É o profissional que vai lá e faz um teste, né? Aquele teste é um teste, é o psicotécnico, né? Ah, o Então, psicotécnico, assim. E falar isso. nisso, sobre o psicotécnico, eu acho que é meio doido aquilo ali, porque faz umas perguntas muito simples, e aí eu queria saber, você que é um profissional, me explica isso, por que tem umas perguntas, eu já fiz além do psicotécnico em outros lugares, tipo a Hum. prova psicotécnica de não sei o que lá. Aí eu ia fazer e tava lá. Se tem uma velhinha na rua e você pode diminuir sua velocidade, você diminui ou você passa por cima dela? Aí eu, caramba, quem erra isso? Quem? Eu não estou É, exagerando, é desse jeito a pergunta. mas o ponto não é a pergunta. A É pergunta o é quê? simples mesmo, né? O ponto é a resposta que você vai dar. Porque dependendo da resposta, dá para ver ali algumas características, né? É que você, né, com a pessoa, você passou no psicotécnico, né? Passei, não, passei de primeiro. Eu fiquei impressionado quem não passou. Eu fiquei, como que a pessoa não passou? O que ela escreveu aqui? Ela falou assim: qual é o seu hobby? Botar fogo em coisas. Não vai conseguir, pirotecnia. Eu acho que não Então, vai dar. mas é bem por aí, né? Dependendo da resposta que dá. Não, eu passo por cima mesmo da senhora, né? Aí fica. Caraca, mas tem alguém que fala isso? Poxa, eu não sei, porque eu nunca Aham, apliquei, né? Eu não trabalho sim, com testes. sim. Mas deve ter muita coisa, né? Deve ter muita coisa. Mas assim, se você olhar a maioria ali, a maioria tá apto e tal. A maior parte das pessoas que fazem estão Aham. aptas, Ah, não, que bom. mas eu não trabalho com testes, então eu não Ah, sei sim, muito entendi. dizer. Na faculdade nunca falou desse negócio de teste, desse tipo de coisa? Não, eu tive matérias de testes, né? Sim, Mas eu não acabei depois que eu saí da faculdade, a gente aprende a aplicar e tal, sim, mas eu nunca mais apliquei, eu não trabalho com testes sim, psicológicos, sim. então eu também não fui para essa área, assim, eu não tenho Aham. nenhum conhecimento em psicologia do trânsito. É, tem outra coisa também que eu ia perguntar, mas como você não trabalhou, mas só vou dizer aqui por curiosidade mesmo também, acho que até sua. Eu queria saber Sim, por que, que em RH, eu não sei se RH tem alguma coisa a ver com psicologia, porque eles fazem essas tem. perguntas. Tem? Tem Ah, então a sim. gente agora já sei. Então, mas por que, que eles fazem aquelas perguntas? Umas perguntas malucas, tipo, qual animal você seria? Aí eu fico, mano, mas e é pra você ser um animal agressivo ou um animal calmo? E se o cara fala, sei lá, um dinossauro? Aí eu, e aí? O dinossauro existiu, e por que, que não pode falar? Ou falar Dodô, que também já tá em extinção. O que, que isso significa da pessoa? Eu fico pensando. É, então, assim, no RH.
tem muito teste, porque quando a gente fala em teste psicológico, tem os testes que são realmente de propriedade do psicólogo, né? Então, assim, Sim. só psicólogo pode aplicar. Alô? Só vai Mas. sair um pouco. Oi, você tá me ouvindo? Pera aí, fala de novo agora. Fala. Tá me ouvindo? Alô, Oi? alô. Não Oi? estou ouvindo. Aí, estou Oi? ouvindo agora. Isso, voltou. Ah, eu acho que é o fone, então, aqui. Então, tem os testes que são, mas tem muitos testes que usam, e principalmente RH, que não é, né? Que não é necessariamente um Sim, teste é, que foi regulamentado, enfim, pelos profissionais mesmo, que foi sim. testado para poder ter uma confiabilidade, né? Uma fidedignidade que a gente fala. É um teste Então fidedigno. alguns não foi como é que é, licenciado, vamos dizer assim. Que não é de uso da prática do psicólogo mesmo, que é mais testes, são testes assim. Agora, esse que você está falando, né? Eu acho que alguns testes também são, mas o ponto ali é uma pergunta muito simples, mas que a resposta é que vai nortear, na verdade, né? Aham. Então, é realmente, acho que a intenção do RH, que também é um lugar que eu não, eu trabalhei em conjunto com o RH, né? Mas eu Uhum, nunca sim, trabalhei no RH. sim. Mas eu acho que a intenção é ele ver suas características, né? Que dá para, dependendo da resposta. Então, se é um dinossauro, alguma coisa ali significa conforme o teste, entende? Entendi. Será que Porque tem lá? Será que a moça tem lá, tipo assim, falou elefante, ó, é espaçoso. Falou dinossauro, ele é. Qual é que é o nome? Quando a pessoa gosta muito das coisas antigas, conservador, ó, conservador. arcaico. Isso, muito arcaico, conservador. É que nem sempre é tão óbvio assim, mas Não, com certeza não, eu estou exagerando, tá? Tá tudo bem. sim, sim. Mas é meio que por aí. Dá para perceber um pouco, né, através dos Entendi. testes, como que é ali como que são suas características, um pouco da sua personalidade, né? Caraca, e pode falar bicho repetido, então? Oi? E pode falar bicho repetido, então? Será que eles não vão achar ruim? Se alguém falar, tipo, lobo, aí o outro fala lobo também, aí, tá. Acho que pode, né? Acho que Lobo pode. guará, o cara pode falar lobo guará, né? Tem outras raças. Espera aí, É, desculpa, continua falando do seu início da sua vida aí, que eu fiquei curioso aqui. onde que eu tava, mas é isso, assim, aí eu voltei, fiz psicologia, terminei em 2018, e aí logo que eu terminei, assim, eu já tava bastante saturada, né, da De minha, estudo. de trabalhar com turismo, na verdade, porque eu trabalhei 10 anos com turismo. Sério, como é que é trabalho de turismo? Você leva o pessoal pra turistar por aí? Como é que é? Então, eu fiz turismo e eu trabalhei numa rede de hotéis, eu trabalhei em muitos lugares, eu trabalhei em rede de hotéis, agência de intercâmbio. E eu acho que depois dessa rede de hotéis, eu trabalhei sempre em agências de intercâmbio. Eu fiquei Nossa, muito legal. tempo. Sim, que também tem um pouco de conhecimento, embora faz tempo que eu, né, já estou desatualizada, mas também tenho um pouco de conhecimento nisso. Mas aí eu já estava um pouco saturada, assim, também disso, assim, trabalhei num site de turismo, que era mais um trabalho online mesmo. E foi isso, assim. Aí eu já estava saturada assim que eu terminei, né, Uhum. a faculdade, já ingressei na clínica, né? E hoje eu sou psicóloga Pera aí, clínica. sai que me cortaram. Acho que você falou que depois que você saiu da faculdade, você já desencadeou em uma próxima? É isso? Né? Depois que eu terminei psicologia, eu já ingressei na clínica, né? Para trabalhar com Uhum. clínica, com Nossa, legal. Que bom que você já conseguiu de frente, assim, já de primeira. Sim, sim, foi um preparo, né, que eu fiz, assim, Uhum. enquanto eu estava fazendo, a gente faz estágio e tal, então eu fui entendendo que era isso que eu queria, que eu gostava. Eu tenho interesse em outras áreas também na psicologia, mas a clínica foi o primeiro interesse que surgiu, assim. Uhum. Então, E como é que foi o que você curtiu? O que te deu um choque, assim, que talvez você achou estranho ou diferente ou não gostou? na clínica. É, na que você chegou, assim. Então, o meu primeiro atendimento foi no estágio, né? Eu lembro até Uhum. hoje do primeiro atendimento, assim. E eu atendi, tem pessoas que fazem, né? Vão procurar atendimento
psicoterapia nas faculdades. E Uhum. aí eu ia fazer uma triagem, era uma triagem de primeira, assim. E aí eu saí desse atendimento, era uma. Eu não posso muito dar dados, assim, mas assim, era uma paciente que tinha uma questão, assim, bastante. é, Tinha uma questão complexa lá, e aí eu saí, né, desse atendimento, assim, foi a primeira vez que eu Sim. estive nessa dinâmica, né, de atender, de clínica, de terapia e tal. Uhum. E eu saí assim, falando, nossa, é isso, né? Eu saí do atendimento falando, Ah, legal. saí com essa sensação que eu nunca, em 10 anos de trabalho, assim, eu nunca tinha tido essa sensação de, poxa, né, de fazer sentido aquilo Nossa, que que estava legal. Foi fazendo. um gosto, assim, na hora que você fez isso, né? Sim, exato. E aí eu gostei muito, e aí eu decidi, eu falei, não, eu vou sair da faculdade e começar. Aí eu fui me preparando, né, Uhum. financeiramente, estudei bastante Porque para conseguir. demorou pra conseguir achar, tipo, a primeira vaga, ou em São... não sei se eu nem perguntei isso, você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Ah, é de São Paulo. E em São Sim. Paulo tem bastante vaga pra quem quer ser psicólogo, esse tipo de coisa? Tem bastante clínica, eu acho que Tem tem bastante bastante coisa. clínica, sim. Mas o Uhum. meu primeiro foi já um particular. Ah, legal, isso é bom, já é diferente. Eu não sei, você me achou ali pelo Instagram, né? Então, Uhum. assim que eu estava terminando a faculdade, eu já comecei a divulgar, né? Fazer Legal. divulgação, assim. Então, quando eu saí, eu já tive uma indicação. Caramba. Aí, e aí, com essa indicação eu comecei, aí eu entrei numa clínica, né? Tanto com essa indicação e entrei numa clínica também. Essas clínicas que existem, elas são clínicas geralmente de convênio, né? Que a Sim. gente chama de clínica de convênio. São clínicas que profissionais novos, né, vão trabalhar, mas estão atendendo muito ali ainda por convênio. Tem bastante, assim, eu acho que tem bastante, mas ao mesmo tempo, assim, é um pouco precarizado, né, digamos assim. É, não, eu também acho. Eu acho que a psicologia deveria ser menos precarizada, como você mencionou, mas também menos demonizada, como em muitos outros países também vê. Tipo assim, Uhum. ir no psicólogo? Não. A pessoa vê psicologia, pelo menos eu cresci ouvindo isso, as pessoas falam, não, pra que ir no psicólogo, ficar lá falando com alguém, não sei o quê. Só que aí depois eu aprendi, tipo assim, alguém que tem um problema e não vai no psicólogo é igual alguém que, sei lá, levou um tiro e não quer ir no médico. Sim, você já foi, Jefferson? Já fez? Eu tô marcado pra esse mês agora. Já, pela Ah, primeira é? vez eu vou. Isso. E você ouve isso por aí. Tem muito ainda, né, essa cultura. Eu acho que, Sim. principalmente agora com a pandemia, Uhum. mudou um pouco. É, eu acho que a pandemia mudou. A pandemia deu uma depressão no mundo inteiro, né? Então mudou um pouco. Não sei se mudou a palavra, mas assim, muito mais pessoas estão procurando. Estão Mas procurando. Porque agora tá muito precário as pessoas também. As pessoas já tá, tipo, no limite. Aí tá tendo que procurar. sim, com a pandemia, muita gente que nem imaginava, assim, acabou Uhum. ficando doente, e aí teve uma procura maior mesmo. Isso. E eu acho que as pessoas têm que parar de demonizar, porque, tipo assim, geralmente as pessoas vão e não contam também. Fala, não, eu vou ali no fazer uma consulta, vou ali, a pessoa não fala. Eu, depois que eu marquei, eu falo, tipo assim, não, eu vou fazer tal coisa. Aí as pessoas me vê como se eu Hum. tivesse prestes a me matar. Eu fico, gente, calma. Eu tô indo no psicólogo. A pessoa, pô, É, me falaram que você tá querendo ir no psicólogo. Caraca, acho que se eu tivesse numa boca de crack, acho que a pessoa ficaria menos preocupada. nossa, você tá bem, né? Nossa, É, tendo alguma coisa, né? aí eu, nossa, gente, calma. Quando eu vou fazer exame de sangue, ninguém fica assim. Exatamente, exatamente. Ainda tem esse estigma, né? A gente chama Sim, o estigma da saúde mental, né? sim. Que vem aí até de um histórico da reforma psiquiátrica, de um tempo de manicômios, né? Em que a Ah, por saúde causa do mental era. manicômio, que é assim? Na verdade, assim, acho que a história da loucura, né? De uma forma geral, a loucura sempre foi algo na história do Brasil Uhum. marginalizado, né? Não só do Brasil, mas algo que é marginalizado, né? Saúde mental, os loucos são pessoas que Que tem que ser ignoradas da sociedade. ficam um pouco ali à margem da sociedade, e aí acaba que, né, acabou
se estendendo pela cultura e pelo tempo no século Uhum. XX. E até hoje a gente ouve, né? Nossa, você vai fazer Sim. terapia? Você é louco. Você É, é... a pessoa vai no psicólogo e fala, você é doidão mesmo? Você, que isso, cara? Mesmo se Uhum. eu fosse, não é assim que conversa com as pessoas. Vê se alguém É, fala assim com um diabético, alguma coisa, eu fico assim, não sei por que as pessoas têm essa marginalização com quem vai no psicólogo. Quem vai no psicólogo justamente está tentando não ficar pior. exato, exato, né? Até por isso que assim, né, que a gente, eu costumo falar, Uhum. é muito difícil, a pessoa que tá muito grave mesmo, é difícil chegar na terapia, né? Quando a Ah, pessoa... sim, não, porque a pessoa já tá com negação, a pessoa não quer ir lá ver. Isso, bem por aí, Jefferson, é bem por aí. Mas enfim, estamos trabalhando para Uhum. poder acessar Sim, com uma maior certeza. E já parte. tem quanto tempo que você está atuando como psicóloga? São 4 anos. 4 anos já? Isso, é. O último ano da faculdade, ele é só de estágio, né? Então, Sim. enfim, eu acho que conta um pouco, mas atuando mesmo fora, já com a faculdade terminada, são Uhum. 4 anos que eu tô. E tô só na clínica mesmo. Entendi. Uma coisa que a gente tinha conversado antes, você falou que estudou bastante sobre transtornos alimentares, correto? Isso, isso. Entendi. Quer É falar a- um pouco? Senão eu pergunto aqui um dos temas, mas se quiser falar um pouco como é que foi estudar isso. Então, posso falar assim. Uhum. Tá. Foi um caminho também que foi sendo feito, né? Eu acho que toda Sim. mulher, ela, em algum momento da vida, ela é atravessada, assim, por essas questões com o corpo, Por né? causa da Com sociedade, você quer dizer, a né? imagem, sim, né? Por causa da sociedade eu concordo mesmo. Isso infelizmente acontece. Sim. E não que com homens também não aconteça, Isso, né? mas Por isso que eu comentei da sociedade. Por causa da sociedade, a gente acaba. Algumas pessoas são atingidas mais por uma coisa, por outra. isso, E aí reflete, né? é. E então, em algum momento da minha vida, né, essa questão me chamou a atenção, aí você vai. Uhum, E aí eu fui criando, tendo interesses muito em paralelo a isso com a psicologia. Isso quando eu nem assim, não pensava em fazer psicologia, né? Era uhum. algo que ainda estava se processando. Sim. Aham. E aí eu comecei a ter interesse pela alimentação, né? Como que a alimentação, a influência da alimentação na nossa vida, no nosso humor, por Uhum, que algo faz bem e outro faz mal. Eu tinha muita curiosidade sobre isso. uhum. E junto com isso eu fiz psicologia. Então, dentro da faculdade, eu fui muito para essa área assim de comportamento alimentar. E aí eu procurava cursos, né? Sim. E achei um de uma nutricionista chamada Sophie Derran, que, que falava sobre comportamento alimentar e sobre uma nutrição que ia por um outro caminho, que não é essa nutrição das dietas, sabe? Ah, Não é? sei. Uma nutrição sem ser dieta? É uma nutrição não prescritiva, né, que fala, que Eita, não escreve. é diferente, é uma nutrição comportamental. Então, não é aquela nutrição que vai fazer você se restringir, e aí tem toda uma ideia, né, por trás de que a restrição, essa cultura da dieta, Uhum, ela não funciona, né, ela só acaba colocando a gente num ciclo de, uhum. uma relação conturbada com o corpo, com a comida, Ah, sim, entendi. Uhum. entendeu? E Eu acho que aí também acontece um problema que é com a dieta e regime, tipo assim, que eu já ouvi. Tipo assim, dieta é quando você estabelece um tipo de, tipo, uma alimentação para sempre, tipo assim, um jeito de comer não restritivo, mas tipo assim, geralmente você vai comer essas coisas aqui uma numa rotina quantidade, isso, uma alimentar. rotina. Enquanto o regime é uma coisa temporária, que geralmente é isso que faz mal, pelo menos pelo que eu estudei já. Sim, Que é sim. aquele que o pessoal, que eu já até vi, o pessoal, só vou comer coco. Eu fico, gente, não pode. Se você comer Exatamente. só coco, você vai morrer. Vai falar, mas tem calorias. Mas não tem o que a carne tem, não tem o que o alface tem, não tem o que o arroz, é o pão. Não é assim a Exato. vida.
Exato, exato. Uhum, E hoje é curioso, porque tem esse paradoxo, né? Que é uhum. a gente tem uma cultura, né? As pessoas querem emagrecer a todo custo, mas ao mesmo É, tempo a obesidade está aumentando, né? sim. Os Eu acho índices. que a obesidade aumenta justamente por isso, né? Porque a pessoa não fica feliz e acaba ficando triste e desiste também. Fala, vou desiste de fazer exercício, ou também às vezes a pessoa faz a dieta, mas a pessoa quer um resultado instantâneo, e isso é o que faz mal, né? Isso, exatamente. É, é bem isso mesmo. É uma procura, porque o que está por trás da dieta, né? Uhum, É essa cultura, a supervalorização da imagem e do corpo a todo custo, uhum. né? Sim, E, isso é triste que acontece. e aí, nesse curso, assim, a dieta é um dos fatores que pode levar, né? Não é o único, obviamente, Sim, mas é um aham. dos fatores que pode levar alguém a ter um transtorno alimentar, né? Quais são os outros, além de questões assim de dieta e de não se sentir bem com o corpo? Quais outros fatores? Os possíveis fatores. O fator genético, né, de algum transtorno já precedente na família, no Ah, histórico. é? Dá pra ter isso assim, hereditário? Geralmente transtornos são não hereditários, né, mas assim, Uhum, se percebe que famílias, por exemplo, com histórico, né, de algum transtorno, você tem uma tendência, né, você tem uma predisposição a desenvolver, sim, um transtorno. Não que vá nossa. desenvolver, não é Aham, certeza. só uma maior possibilidade. Isso, uma maior possibilidade. Então, Uhum, tem isso. Aí junta, né, o fator genético com o ambiente, com a cultura. Então, aí tem uhum, a pressão estética. É muito comum, assim, na clínica, por exemplo, uhum. eu vi, né, crianças com 10 anos serem levadas a nutricionista. Nossa. Porque, porque tá com, sei lá, 5 quilos a mais do que o ideal. Nossa, por causa de 5 quilos a criança vai pra nutricionista. É comum, Nossa, principalmente gente. mães fazerem isso com filhas, assim, É, isso isso eu acho muito triste. Isso aí é uma coisa que, pelo menos eu já conversei com muitas pessoas que eu notei, que é, tipo assim, muitas vezes as garotas, né, desde pequenininhas, são tratadas de um jeito diferente dos meninos, e isso uhum, faz com que elas, tipo assim, cresçam, amadureçam mais rápido, tipo assim, vamos dizer, mentalmente, porque elas ficam mais uhum, perto da mãe, enquanto o menino sim, geralmente fica perto de outros meninos. E aí uhum, fica já essa separação de sexo, né? Já não pode, tipo assim, não, menina não faz isso aqui não pode. Aí já sim, separa. A segunda coisa, aí daqui, tipo assim, uns 2 anos, a menina, tipo, tá muito mais avançada na cabeça, enquanto o menino tá, tipo assim, ainda é uma criança, ainda tá com o mesmo pensamento. sim, E aí eu sim, acho que e isso faz com que a garota também comece já a querer se arrumar, querer fazer dieta, tipo assim, desde pequena. E eu fico, nossa, cara, tipo, eu com essa idade eu tava brincando com terra, tipo assim, com um é, carrinho. E é o certo, tipo assim, pelo menos, ou assistindo desenho no mínimo, né? Hoje em dia, as crianças jogando videogame, sem preocupação sobre o corpo, né? Sobre 5 quilos, 2 quilos, a menina tá ali com o cabelo desarrumado. Eu fico, gente, é uma criança. exato, exato. É isso mesmo, com 10 anos, assim, se você tá com, sei lá, com um pouco, né, com um peso um pouco mais Uhum. acima, é muito comum ouvir comentário, não só dentro da família, mas Sim. na escola também, até crianças que já têm um peso, um sobrepeso, ou Sim. crianças obesas, aí ouvem, acaba sofrendo bullying. Então, Uhum. tudo isso impacta, né, Sim. para desenvolver um transtorno mais para frente. Então, chega nos 15 anos, a, a, a menina, né, geralmente está Uhum. fazendo de tudo para emagrecer, né? E para ter um Mas o corpo. corpo, às vezes, está de um jeito atualmente que não vai fazer isso, porque é adolescente, né? E o ponto é o que faz para emagrecer, né? Mas Sim, exatamente. Porque às vezes as pessoas que ficam falando só tá xingando, não tá tipo assim dando um conselho. uhum, Joga futebol, sei lá, esse tipo de uhum. coisa. Geralmente a pessoa só quer criticar, machucar a outra pessoa, eu acho que é um ponto sobre a psicologia a ser dito aqui, que eu acho que é tipo assim, quando alguém for criticar é melhor dar uma dica do que de criticar alguém, porque, mano, machuca às vezes a pessoa, às vezes é uma criança, né? Sim, sim. Mas é muito comum, né? Não, Bullying. comum demais. Pior É, quando é com adulto, né? Quando o adulto faz com a criança. Parece que não sabe disso, que vai ter já mal. e às vezes nem tem aquelas pessoas que são mais, assim, digamos, sádicas, né? Mais maldosas, Nossa, mas às vezes tem, pior que tem.
Você nunca ouviu aquele comentário, ou alguém perto de você, né? Tipo, Aham. nossa, você emagreceu muito, ou nossa, você Nossa, engordou, já. né? Já ouvi. Eu fico com uma dó, já vi pessoa que é gorda, aí a pessoa sempre xingava. Aí depois a pessoa emagreceu, aí, nossa, mas você tá muito magra. Eu, caraca, mano. Caramba, Deixa a nunca pessoa em paz. Oh, bem isso. mas, meu Deus, vai, se ela vai estudar, filha. Nossa, não tem nada pra fazer, não. Fica Exato. enchendo o saco das pessoas, meu Deus. Nunca tá bom. Não tá bom, tá cheio, tá ruim. Tá sem, tá ruim também. Meu Deus do céu. Ô, É, pessoa é. chatinha. Então isso acontece bastante. Uhum. É um dos fatores, né, que influencia isso que Sim. acontece na clínica. E quanto mais cedo acontece, o problema é pior ou é a branda? Como é que funciona os transtornos alimentares? Sim, eu acho que a gente percebe que quanto mais cedo existe essa cobrança, né, sobre o corpo, sobre a imagem, sobre a estética, tanto no ambiente familiar quanto escolar, Sim. mais propensão, né, mais chances de ter sim um desenvolvimento. Uhum. Porque aprende-se, né? Quando a gente aprende, a maior parte das coisas da nossa vida a gente aprende quando criança. Uhum. E coisas que a gente vai tender a se repetir, né? A gente aprende, por exemplo, que para ser amado, coisas assim, a gente precisa ter o corpo X, Sim. precisa. Infelizmente já é ensinado assim. Então, sim, acho que quanto mais cedo, acaba tendo uma propensão maior para desenvolver depois. Mas pode ser desenvolvido mais tarde também. Não é uma regra, mas a gente vê Uhum. que realmente, assim, pessoas que sofreram muito mais na infância Uhum. tendem a desenvolver uma chance maior de desenvolver, né? Um Tanto que, dos. Ah, desculpa, pode falar. só para concluir, tanto que acho que o maior índice de desenvolvimento de transtorno é na adolescência, né? Na adolescência é o maior. Isso, pelos 15, 20 anos, assim, é onde a gente vê um maior índice de desenvolvimento de transtorno, mas pode também acontecer depois. Também Pode, tem. sim, pode acontecer quando é adulto. E quando é Uhum. adulto, tipo assim, geralmente a pessoa esconde também, tanto quanto quando ela é mais jovem, ou ela geralmente vai e já procura ajuda? É, aí vai muito do transtorno, né? Eu acho Uhum. que, por exemplo, os Bulimia, transtornos. esse tipo de coisa. Os mais comuns são a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar, né? Tem a Uhum. vigorexia, a ortorexia, mas Vigorexia? Eu vi alguns vigorexia. nomes aqui diferentes também, depois eu vou perguntar. Mas pode falar. Então, os mais comuns são a anorexia. A anorexia é um transtorno que é o que mais mata, né? Uhum. Pode morrer, né? De, por ter esse transtorno. Transtorno alimentar, pelo que eu entendo, é quando a pessoa come muito, né? Ou Na não? verdade, não. É quando ela tem uma disfunção, uma perturbação Uhum. em relação ao comportamento alimentar, ao modo como ela come, né, Uhum. que na verdade, é um transtorno psicológico que se manifesta na relação com a comida, com a alimentação. Então, por exemplo, a anorexia é uma recusa alimentar, então ela não come muito, ela, na Uhum. verdade, se recusa a comer. Então ela fica dias sem comer, come muito pouco, Toma só água, né? isso, vai emagrecendo e aí vai perdendo, né? Até chegar, emagrece tanto, tem casos que emagrece Uhum. tanto, fica sem comer, que chega ao óbito. Sim, Mas, já. E sobre como é que é? Anorexia, eu já até vi uma vez uma pessoa que eu conheci que tava com esse. Tava anorexia na época, tava com esse uhum, sintoma, e fazia até parte de redes sociais de anorexia. E aí eu fiquei, meu Deus, as pessoas. Aí, tipo assim, várias pessoas com anorexia fizeram esse grupo ali tipo, no Facebook, e eles se incentivavam a continuar. uhum. E aí Nossa. eu fiquei preocupado, eu fiquei, caramba, existe muito disso. E aí eles É, e postam foto de pessoas já bem magras, já, tipo assim, a costela aparecendo e tal. Gente, vamos lá, vamos correr atrás. Eu fiz isso ontem dando dica. Eu fiquei, gente, isso é uma junção de pessoas se matando. então, e era isso que eu ia falar. A anorexia é um transtorno que é muito difícil chegar na clínica, elas não Uhum. procuram
porque existe uma comunidade, existe um orgulho, não sei se Nossa. orgulho é a palavra, mas é É, isso, é um orgulho. Não, acho que é certo, é isso mesmo. é exatamente isso que você falou, uma comunidade de incentivo, né, Uhum. à prática, a toda essa cultura né, de E, não, vamos lá. e é mais preocupante, né, quando é assim. É preocupante, porque se enxerga como um Um estilo de mérito. vida. Um estilo de vida ainda. Isso, Uma um coisa mérito. bonita. Isso. Então, elas são mais difíceis de chegar na clínica para se tratar, né? Mas Nossa. tem casos que chegam porque, assim, às vezes muito levada pela família, porque já está Aham. num estado muito grave e Sim. tal. Já os outros, a bulimia, a compulsão alimentar, já é mais comum delas se tratarem, de chegarem na clínica e se Uhum. tratarem, né? E a anorexia e a bulimia, elas geralmente estão juntas, assim, elas são transtornos que aparecem muito juntos na mesma pessoa. Uhum. Não E todos os casos, mas existe. continuando a alimentação, eu já ouvi falar que tem também a compulsão quando a pessoa, tipo assim, não para de comer e a pessoa engorda muito e fica já com umas doenças por obesidade e a pessoa não Uhum. consegue deixar de comer. Tipo assim, não importa o que aconteça. Se alguém fala, ó, você vai morrer amanhã, essa pessoa não para. Tem algum nome para isso ou se engloba em algum desses? Eu acho que seria a compulsão alimentar, né? A Uhum, compulsão alimentar é caracterizada por uma falta de controle uhum, na refeição, na comida, né? Na relação com a uhum. comida. Acho que a principal característica é essa falta de controle. A pessoa come até, assim, não tá mais aguentando e perde-se, e ingere-se, assim, a gente já ouviu falar em casos de 12.000 calorias numa refeição. Nossa, 12.000 calorias. Que isso? É mais de 1 quilo isso aí, né? No mínimo. Sim, é muita coisa. E isso num curto espaço, né? Um curto espaço de tempo. Então, por exemplo, isso em 2, 3 horas, né? Porque também, né? Caramba. Então, isso é compulsão alimentar. Até a Uau. gente é muito interessante porque a gente tem gente que fala assim, nossa, hoje eu tive uma compulsão, mas aí a pessoa Aham. só comeu, tipo, 3 pedaços de pizza. Às vezes a pessoa fica, tipo assim, achando que ela teve uma compulsão alimentar. Isso, Ah, tá. isso. Aí você, não, calma, você só comeu. Eu Não, você acho. só comeu um pedaço, sei É lá. de cara, você tá chorando depois? Não, então pronto. Calma. Você, não é É, assim. Acho que a pessoa tem que lembrar, tipo assim, quando você percebe muito fácil que você comeu muito, você não tem como se alimentar. É assim. mais ou menos por aí. Não que a pessoa que tem, ela percebe, mas Ela ela percebe uma hora ela vai perceber. Mas eu acho que primeiro começa com uma desculpa, tipo assim, não, é que eu tava com fome mesmo hoje. Não, é que é aquilo. Aí a pessoa começa sempre com desculpa, entendeu? e tem também, né, a outra característica que é comer escondido, né? Nossa, aí a Geralmente pessoa sabe que tá errado, né? E a pessoa tá fazendo. porque ela sabe que ela tá Uhum, num episódio, ela sabe que tem alguma questão ali. Então, uhum, pessoas com compulsão geralmente né, tem um dos fatores não, mas um dos requisitos para a gente diagnosticar uhum. é ser, né, aquele assalto à geladeira no meio da Ah, noite, assim, quietinho pra a esposa não ver, ou pro marido. isso, Vai escondidinho ali, isso. come um bolo inteiro e depois fica bravo quando reclama. Ah, come o bolo mesmo. Mais ou menos é bem isso mesmo. Bem isso. Então tem essas características e essa falta de controle, assim, na relação com a comida. Que aí Sim. vai se estendendo, né? Se permanece durante muito tempo, Aham. aí tem as consequências, né? E uma compulsão pode, tipo assim, meio que convidar a outra, tipo assim, alguém que tem compulsão alimentar pode levar até anorexia ou alguma do tipo? Você fala convidar uma outra compulsão ou você fala Isso, no isso transtorno mesmo. alimentar? Esses transtornos. O transtorno alimentar pode chegar, a pessoa tem transtorno alimentar, de repente ela tem agora, tipo, bulimia ou tem anorexia? Sim, de um modo geral, os transtornos, porque transtorno alimentar é um transtorno psiquiátrico, né? Sim. Então, às vezes, os transtornos, eles aparecem, né, o que a gente chama de comorbidades, assim, eles aparecem juntos. Então, uma pessoa que tem anorexia, às vezes desenvolve bulimia. Uhum. Eu acho que da anorexia para compulsão alimentar é um pouco mais difícil, porque Uhum. Coisas são, diferentes. exatamente, São são um pouco antagônicas, na verdade.
São bem diferentes, assim, uma Uhum. pessoa que tem anorexia geralmente tem muito medo de comer, então Ela tem vergonha de comer, já é o contrário. bem por aí. Então é um pouco mais difícil, mas bulimia e anorexia, sim. Bulimia e compulsão, talvez, sim. Eu nunca vi um caso, mas pode ser. Os transtornos psiquiátricos, né, geralmente eles andam em conjunto. Então, uma pessoa que tem bulimia, às vezes tem depressão, né? Uhum. Ou algum transtorno de ansiedade, né? Tudo isso acarreta um pouco de ansiedade, né, às vezes. Oi? E essas três coisas geralmente acarretam um pouco da ansiedade também, né? Sim, a ansiedade está presente, né? Está presente Uhum. ali, né, nesses comportamentos. De querer, às Geralmente, vezes, suprir uma tristeza com comida, esse tipo de coisa. sim, principalmente na compulsão alimentar, né? Uhum. Aliás, a compulsão alimentar, né? Essa falta de controle é um pouco de resposta a essa ansiedade ali que está demasiada, né? Digamos Uhum. assim, que tá transbordando. Mas é que quando a gente fala em ansiedade, a ansiedade é muito amplo, né? É, né? Mas Muita coisa. Dá pra o cara ter ansiedade de comer logo, ou então ansiedade de querer se sentir cheio, de querer sentir uma sim, coisa gostosa, de querer sim, esquecer para poder comer e esquecer das coisas que tá pensando. sim. A ansiedade é algo que é muito amplo, assim. Muito Então, amplo. E mais ela comum do que parece, né? Muita gente fala, nossa, eu não tenho ansiedade. Aí às vezes eu não sou psicólogo, mas essa pessoa parece muito ansiosa. Essa pessoa... ansiedade é algo que está presente em todos nós, né? Uhum, Todo ser humano tem algum nível de ansiedade, com porque certeza. tá ali andando junto com o nossa angústia, o sistema nervoso, né? Preparando a gente para lidar com as situações, né? A Uhum, ansiedade ela tem uma ansiedade que não é que a gente chama de patológica, né? É uma uhum, ansiedade que prepara a gente para lidar com o dia a dia. Então, digamos assim, geralmente você vai, sei lá, pegar um ônibus, vou dar um exemplo aqui, né? Pegar um ônibus e esse ônibus você precisa acordar e tá a hora. É isso que é um pouco de ansiedade que tá ali te uhum, conduzindo a se preparar, né? sim. Pra ir pegar o ônibus, acordar cedo e chegar no horário. Uhum. É mais ou menos isso. Mas tem ansiedade patológica, que aí é onde é essa ansiedade desenfreada, né? Que a gente sempre Eita. fala. Que a gente não consegue dormir, que, a, Uhum. que ao invés de preparar a gente para pegar o ônibus, você não consegue pegar o ônibus, você começa a Caramba, dormir. assim. Tem pessoas que, né, A vai pessoa entrar fica dentro. tão ansiosa que a pessoa não entra no ônibus. Exato. Entendi. Ela fica tão ansiosa que ela entra dentro do ônibus e começa a suar, começa o coração bater, que é o que Uhum. alguns chamam de crise de ansiedade. Aí E- muitas vezes, isso é uma coisa que poderia ter sido, às vezes, resolvida antes, né? Tipo assim, uma coisa que poderia ter ido no psicólogo e resolvido bem antes. sim. é, e geralmente é onde é o psicólogo que trata, né? Porque Uhum. se a pessoa desenvolveu isso, é porque tem alguma questão ali, tá acontecendo alguma coisa, ou ela tá Uhum. muito estressada, tá passando por um momento muito difícil. Enfim, tem, né, N possibilidades. N, muitas possibilidades. Então, geralmente é no psicólogo que a gente vai tratar disso, Sim. entender. É, eu vou fazer alguma das perguntas que eu vi aqui do. Pergunta não. É, alguns nomes aqui que eu não sei o que, que é. É ruminação. Ruminação Uhum. é o que a gente chama. Isso está falando em relação ao transtorno alimentar? Isso, isso. Isso parece ruminar igual, tipo, assim, alguns animais fazem, né? Como vaca, esse tipo de coisa. Exato. Ruminação é o que a gente chama, né, de. É que não é um transtorno alimentar em si, mas Hum, é uma característica de que pode estar presente nos transtornos, né? entendi. Então, o que mais que você leu aí sobre Tem ruminação? o. Ah, sobre ruminação? Tem É. um pequeno texto aqui, ó, vou ler a primeira parte. O sujeito Hum. regurgita um pouco do que comeu na última refeição e mastiga novamente. Parte dos portadores cospe o conteúdo, enquanto outra parcela engole uma segunda vez. Esse processo se repete praticamente todo dia e não está relacionado a nenhuma outra condição médica, como refluxo gastroesofágico. Então, ele não é muito uma
ele ainda não está caracterizado como um transtorno, mas é uma característica ali é essa, na forma de se relacionar com a comida. Então, que, como você trouxe, é uma regurgitação, né? Que fala, Uhum. na hora que vai se alimentar. Sim. Então começa a ter náusea, queimação, né? E começa a ficar angustiado ali com a comida, né? Uhum. Então é uma forma de se relacionar com a comida, né? E Entendi. acaba, às vezes, essa ruminação, ela a pessoa acaba vomitando, né? Uhum. É mais uma característica, É assim, que mais pode. uma das coisas que pode acontecer por causa de outro problema. Isso, um Entendi. sintoma, Um digamos sintoma, é assim. isso. Eu expliquei o que significa a palavra sintoma. Mas é exatamente isso. Aham. E aí aparece, né? É uma das coisas que pode acontecer, sim, Entendi. nos Eu vi aqui outro transtornos. também que tem a ver com anorexia, o ortorexia. É. O ortorexia, ele Uhum. é a ortorexia nervosa, ele é aquela, como eu posso dizer, aquela obsessão por uma saúde alimentar. Então é quando a Uhum. pessoa, ela só come coisas que vão fazer bem. Então, mas assim, é só. E aí fica muito fixado nisso. Só Então, tipo alface e batata doce. isso. E Sim. é bem por aí. E aí a pessoa come realmente só isso Uhum. e cria-se é tipo uma obsessão, né, em relação à alimentação. Então ela só Uhum. come aquele determinado alimento porque faz bem e só tem práticas assim que, né, Uhum. em relação a porque é saudável e é isso, mas isso acaba se tornando uma obsessão que causa prejuízos, né? Uhum. Tanto até prejuízos em nutrientes, porque geralmente essa pessoa ela entende que um pão faz mal, então Uhum. o pão faz mal, não come pão, e aí, enfim, não come o nutriente ali do pão, ou carboidrato, e aí acaba entrando né? Acaba, na verdade, minando a própria saúde, É. que é a ideia enfim, que é o motivo pelo qual. Só que ela tem prejuízos em Vários fatores. vários fatores, vários campos da vida, né? Uhum. Acaba, sei lá, um prejuízo social, porque aí vai num lugar e não come, e aí, Acho, é, ou deixa. social e às vezes eu acho que até por ela estar querendo comer só coisa saudável, exagerar, aí ela não consegue, às vezes, a pessoa alcançar a saúde que ela estava dizendo que ela queria, né? E aí acho que isso ela pode Uhum. deixar ela pior ainda, né? Exato. Tem, né? Esse prejuízo do alimentar, Uhum. social, e é isso. Ela acaba. E ela sofre, né? A principal característica de um transtorno é o sofrimento. Uhum. Então, ela sofre, aí ela mesma acaba percebendo que tá ali com alguma questão, Uhum. com, e sofre por isso. Então, acaba sofrendo, trazendo um sofrimento, essa rotina alimentar, essa obsessão pela saúde acaba gerando um sofrimento. Porque a gente Uhum. pensa muito em saúde e a gente relaciona muito só com o físico. Sim. Então a pessoa, tô comendo salada, tô comendo batata doce, então eu vou ficar muito bem e aí eu vou estar saudável. Sim. Mas aí ela começa a perceber que não, né? Que o fato de às vezes ela negar sei lá, não vou Um sair com tal hambúrguer. pessoa, um hambúrguer, ou não satisfazer uma vontade, Uhum. ou não sair com um amigo porque o amigo come e toma uma cerveja e ela não quer tomar cerveja. Aham. Isso acaba trazendo sofrimento. Entendi. Isso é verdade. É, peraí, qual era a pergunta que eu ia fazer? Fazer uma pergunta legal. Pera. Agora esqueci. Peraí. Conta, enquanto eu vou lembrando aqui, Hum. conta outra coisa que você gostou de estudar bastante, assim, sem ser sobre os transtornos alimentares. Na psicologia? Isso, com Então, certeza. hoje eu hoje eu estudo psicanálise, né? Tanto que, na verdade, a minha pós ela tá sendo em transtornos alimentares e obesidade com Alô? viés. Começou. Aí voltou.
Oi, voltou? Ela me aposta Voltou. sendo em transtornos alimentares com viés psicanalítico, né? Uhum, Aprofundamento em psicanálise. E hoje eu estudo psicanálise, que é algo que eu estou estudando em paralelo com os transtornos, que não necessariamente tenha, né, o processo, assim, o meu caminho não foi necessariamente junto, mas depois que eu uhum, saí da faculdade, eu comecei na clínica, eu fui entendendo o que eu queria, qual o método que eu queria uhum. seguir, e aí eu tô na psicanálise. Então, hoje Psicanálise. você conhece um pouco de psicanálise? Muito pouco, mas pode falar, para todo É, mundo ouvir. psicanálise é um método de tratamento que foi Uhum. criado por Freud. Acho que Freud você já, Freud já já ouvi falar muitas vezes, sim. é, é, então é um método de tratamento que o principal, né, o que leva em consideração, né, a escuta ali está direcionada para o inconsciente, Uhum. né, que para a psicanálise o inconsciente é o ponto de é o ponto, não é de conflito, mas sim, de conflito, né? Dos nossos conflitos Internos. internos, exato. A psicanálise, então, é um jeito de caçar qual é o conflito interno para a pessoa ter alguma coisa? Para entender ali por que ela Desencadeou tá nela. sofrendo, o que desencadeou nela, exato. Que Entendi. a psicanálise entende que muito do nosso sofrimento vem de conflitos, né, do inconsciente, né, relacionado ao Uhum. Então, o inconsciente. psicanalista é o detetive dos psicólogos. Mais ou menos, é mais ou menos isso mesmo. Alguns Entendi. falam, né, a psicanálise é um método de descobrir o que está Uhum. acontecendo, De descobrir, né, investigar. de investigação. Caraca, legal. Então, você tá indo para esse lado, então, você gostou. Tô indo para Legal. esse Então, lado, gente, ó, tem a gostei. primeira detetive aqui, gente. Ó. É uma É, detetive que pega, não pessoas, é que tá dentro da sua cabeça, tá vendo? Mas é bem mais difícil. Não dá pra prender na cadeia. é bem mais, ele foge bem bastante. É, ele se esconde dentro da pessoa que você quer ajudar. É muito mais difícil. Que isso, gente. Volta lá no que você falou lá no começo, que essas Aham. pessoas que não querem de jeito nenhum, você é Sim, louco, não sei o que, terapia é coisa de louco. sim. É, tem bastante questões do Aham. inconsciente aí, nesse tipo de visão. Outra curiosidade, para você que já, com certeza, já conversou, já teve alguns clientes, que você falou só você e ela, ele ali no divã, né? Esse tipo de coisa, assim que eu imagino. Uhum, E uhum, já teve algum, claro, sem nomes, mas já teve algum que você, tipo assim, foi. Com certeza, acho que foi mais, mas aí você conta qual foi mais engraçado. Que já aconteceu da uhum. pessoa vir e a pessoa falar: não, não acredito nisso. Eu vim aqui e tal, não gosto. Já aconteceu? Já acontece, Uhum. né? É, já aconteceu uma vez, né, mas no fim das contas, assim, acaba que a pessoa não estar ali no momento preparada. Tem pessoas que Uhum. vêm fazer terapia porque outras pessoas Mandaram. mandaram. Então, geralmente é quando a pessoa ali ainda não tá, a gente fala, né, um pouco preparada para Falar. enfrentar, né, para falar, para enfrentar as questões. Então, mas Uhum. já aconteceu, assim. Tem muita gente, né, que não Uhum. acredita nesse conflito, assim, do inconsciente. Sim, a pessoa acha que é balela. Mas tá aí para todo mundo ver. O sonho é para uma manifestação, né, do nosso Do nosso inconsciente. subconsciente. Sim. O sonho tem como. Eu acho que provavelmente, pra mim sempre tem vários. A maioria dos sonhos não serve pra nada, a maioria, mas alguns falam alguma coisa da gente, certo? Hum. É, Ixi, gente, para fui Freud, psicanalizado agora. na verdade, para Freud, todo Aham. sonho é sobre nós, todo, Uhum. né? Ah, não, É sim, com que tem certeza, porque tá tudo na nossa cabeça, né? Não tem como ter outra coisa. exatamente. Então, algum algum sonho vai ser mais óbvio, outro menos. Então, aqueles sonhos, sabe aqueles sonhos muito bizarros? Sim. Sabe?
Então, é porque realmente teve muito trabalho ali para esconder algo que você não Caraca, pode. mano. Então é isso. Olha, uma vez eu tive um sonho que um tubarão queria quebrar assim o vidro do aquário. E aí ele começou a quebrar. E aí na hora que ele quebrou, ele saiu. E aí eu peguei minhas irmãs e entrei num carro e comecei a dirigir. E eu era criança, eu sonhei com isso. Olha, E aí eu saí dirigindo, mas aí eu percebi que eu não sabia dirigir. Aí eu bati o carro e eu fiquei, caraca, ele tá dentro do carro, o que eu tô fazendo dentro do carro? Aí eu acordei. Aí eu fiquei. Aí agora que você falou isso, eu tô pensando, o que isso significou na minha vida? se você fizer análise, Caraca, vou fazer, mano. a pessoa vai, com, né, o analista com Uhum. certeza vai dar alguma direção, porque o sonho não dá muito pra gente ter certeza exatamente sobre o que que é, mas dá pra dar algum, Tem alguma dentro. coisa. Ó, vai. Quem sonha com em que a pessoa é super-herói? Tipo assim, claro, eu vou pedir aqui uma análise mega básica sua, assim. O que significa? Não, não, então, mas não é. Quando eu falo análise, é assim, como quando você tá dentro de um processo com um Uhum. psicólogo, um analista, Sim. ele vai conhecer um pouco do seu modo de funcionamento, do seu história de vida. Então, ele vai analisar o sonho dentro disso, porque o sonho ele tem a ver com a sua história de vida, Uhum. né? Sim. O inconsciente ele é um registro da nossa história de vida que começa lá na barriga da nossa mãe. Caramba, dali já começa o negócio? Sim. Então, aí o sonho, eles geralmente têm a ver com isso, né? Com a sua história. Uhum. Então, essa coisa de, isso significa isso, não é muito psicanálise, Ah, assim, tá. mas Psicanálise não é conhe- assim. Se a não, pessoa não é. sonha que ela é a Robocop, não significa nada, então. Não, exato. É, tem que ver o que o Robocop significa para a pessoa. Nossa, pra mim significa muita coisa. Então, aí, O maior herói pra mim. aí já dá para entender alguma coisa daí. O maior herói para você. Caraca, agora eu quero sonhar que eu sou o Robocop, mano. Ai, mas é super interessante mesmo, Uhum. né? E é algo que, sim, tem a ver com os nossos conflitos internos, Uhum. com certeza. É igual eu já vi. Ó, já. Ah, desculpa, fala. Não, mas é claro que cada um, assim, né, tem que fazer sentido para a pessoa, como para Sim. mim. Eu fui para psicanálise não também por uma escolha muito assim, nossa, foi porque eu fiz análise, eu comecei a fazer uma análise, e aí fez sentido, inclusive foi depois de um sonho que aquilo, sabe, o negócio fez sentido para mim. Sim. Que meu analista lá, ele meio que falou, né, deu algumas interpretações lá, Sim. e aí fez sentido, sabe? E aí, a partir dali, eu falei, nossa, eu vou estudar. Eu acho que eu vou estudar mais a fundo, porque na faculdade eu estudei também, Uhum. mas eu vou estudar mais a fundo a psicanálise. E é isso. É Às assim. vezes, para algumas pessoas não faz sentido, e tudo bem também. Aham, não, tudo bem, gente. Se você não quer fazer psicanálise, tá tudo bem, gente. Ninguém te odeia, tá bom? Não é necessário. Todo mundo vai te amar. É. É, E você tá estudando a psicanálise ainda, né? tô. Psicanálise é algo que, assim, a gente tenta, né? Não tem muito fim o estudo, né? Caramba, a faculdade é pra sempre, gente? Que mensalidade é essa? É porque, na verdade, não é uma faculdade. A Ah, não? psicanálise, ela é. Não, eu estudei psicanálise na faculdade de Uhum. psicologia, né? Sim. Embora sejam coisas diferentes, a psicanálise ela tá presente nas universidades. Uhum. Então, eu estudei. E Uhum. aí, agora eu estudo fora, assim, estudo em grupos de estudos e nessa pós. Sim, Né? Mas a psicanálise é algo que a gente tem que estar sempre estudando, estar em contato, né, com, com com, certeza. com os estudos, com o conhecimento, com a atualização, Tem com outro os estudo que pares. é igual à psicanálise, que combina com a psicologia? Como assim? Outro que seja, psicanálise não é psicologia, correto? Uhum. E aí, mas ele combina, como você disse, ele tem a ver e você consegue tipo, utilizar igual você utiliza. Sim, a literatura, por exemplo, Ah, é isso que você diz. literatura. Ou outras coisas, por exemplo. Tipo, tem alguma coisa além disso? Ou é mais esses dois? É mais esses dois É mais esses mesmo. dois, entendi. Eu acho que relações, tem muitas coisas, Relações, na talvez verdade. relações pessoais, né, também. Relações de gênero, né? Uhum.
Com criança, coisas com criança, tem a ver já com psicologia ou tem que fazer também alguma outra coisa, algum outro estudo? Não, tem a psicologia infantil, Ah, né? tem? Não Aí sabia. agora entendi, né? Tem psicologia Aham, isso. infantil, tem a comportamental. Comportamental foi uma área que eu estudei também Uhum, bastante. Antes de decidir, eu até que atendi um pouco dentro da comportamental. uhum. Quando ainda não tava muito, não sabia muito qual que era a abordagem que eu ia seguir. Não Então era tem a agressiva, não, a comportamental. abordagem, né? Não. Já pensou a psicóloga agressiva? E aí, tá bem? Não? Não, não. Desculpa. Foi muito bom. Já pensou? Mas existe, já viu aquela piada Meu da. Deus. Eu não. Ai, qual que é o nome da. É Marta ou Márcia? É a Hum. psicóloga Márcia. Existe esse meme. Aí ela, essa psicóloga, um meme na internet, porque ela fala: pô, Aham. vai lá fazer aquele caralho daquele negócio. Esse psicólogo tranquilo. Eu fui nessa psicóloga e tô me sentindo muito bem. Aí vem a psicóloga, ela, porra, meu, como que você não consegue acordar esse horário? Ah, eu vi! Você nunca, você já. Já. Eu fiquei, caraca, eu ia chorar, mano. Por que você tá triste? Fica feliz, caralho. Você tá feliz? Aí, ó, bonita, tá bom, já tem saúde. Cacete. Fica Tratamento de chorando nessa porra. Caraca, mano. Eu ia chorar, mano, durante 10 dias na frente da clínica, velho. Ficar, meu Deus, sim. por que que O eu sou assim? famoso tratamento de choque. Às Eu, vezes eu, acho que funciona. é, eu acho que é igual se meu pai fosse psicólogo, entendeu? Meu pai, do jeito que ele é agora, fosse psicólogo, seria assim. Não, que meu pai morreu, e daí? Um monte de pai morreu, isso é verdade. Tô chorando por quê, meu? Você não é especial, hein, caraca. Ninguém liga. Existe essa liga, hein? Eu acho que Caraca, eu existe. não duvido que existe esse psicólogo, mano. Um cara chato. Você vai lá assim, deve ser no SUS, mano. Deve ter alguns assim, pelo menos lá no SUS que eu vou é normal. É uma mulher legal. Agora, tipo, deve ter alguém lá já irritado com a vida, tá precisando ir no psicólogo e não foi, porque psicólogo tem que ir no psicólogo, né? Obviamente. Ah, tem. Você é louco, eu vou Exato. ficar ouvindo um monte de problema o dia inteiro de muitas pessoas, ajudando, né, muitas pessoas. E aí imagina como Sim. que fica a cabeça da pessoa, né? Às vezes a pessoa se culpa, né? Às vezes a pessoa, nossa, acho que eu fiz errado, acho que eu não ajudei o suficiente. É isso mesmo, a gente faz, né? É o ideal e o recomendado é fazer. Uhum, Eu, por exemplo, faço também. Porque realmente é isso mesmo, né? É o dia uhum, inteiro ali lidando com a angústia, com o sofrimento do outro, então, e também com o nosso, né? com Pra certeza. gente ir aprofundando no nosso. Agora uma pergunta aqui, porque eu sou escritor, eu escrevi um livro, eu escrevi uns 2 livros que tem a ver com um pouquinho de psicologia. Eu usei, tipo assim, problemas psicológicos para colocar no livro. Um de terror e outro de romance. Esse de romance eu coloquei obsessão. Tipo assim, uma pessoa. Já deve ter visto filmes ou leu algum livro sobre esse tipo de obsessão romântica. Tipo assim, tem um casal lá feliz, esse filme tem 1 milhão de iguais, e aí tem essa garota que fica apaixonada por esse cara. E aí ela fica obcecada e faz qualquer coisa, certo? Já deve ter visto isso, né? Sim, sim. E como é que funciona isso na psicologia? Porque eu só escrevi coisas que eu vi num filme de ficção. Então, com certeza, a gente não acha que meu livro vai te ensinar alguma coisa séria. Hum. Você diz por pessoas que fazem tudo por amor, algo assim? Isso, quais são como é que é o nome? As primeiras nuances que dá pra perceber alguém que tá assim. Às vezes a pessoa que tá ouvindo aqui tem alguém aí que gosta dele ou gosta dela, e a pessoa não percebeu que já é obsessão. Às vezes um namoro que parece simples, mas às vezes é obsessão e a pessoa tá se ferindo com isso. A obsessão, ela tá muito relacionada com o controle, né? Eu vou usar Uhum. essa palavra assim, mais Controle. Uhum. controle. Então, acho que os primeiros indícios, né, é na questão do controle, de se a pessoa está controlando demais, se os passos da outra, porque eu acho que é por aí que a gente vai chamar, né, que o amor que se torna patológico, Ah, isso é quando né? é Então, patológico. patológico, quando se torna uma doença, né? Uma pessoa que faz tudo pela outra, Uhum. que
faz tudo por amor. É mais ou menos essa relação que se tem com a comida, né? Então, por exemplo, uma Sim. pessoa que, sei lá, que tem compulsão alimentar, ela meio que tentando controlar, ela perde o controle aquilo, né? E aí Uhum. Sim. a outra pessoa se torna central na vida dela. Tudo é em volta da pessoa ali. Tudo é em volta da pessoa. E Não aí, como às que vezes, a é. pessoa não aceita o afastamento, vamos dizer assim, se a pessoa terminar esse tipo de coisa, né? É, exato, também. Tem questões no afastamento, tem. Uhum. Tem uma série de coisas, né? Isso é meio que também tem a ver com a dependência emocional, né? Uhum. Não necessariamente uma pessoa que é dependente emocional é obsessiva, mas às vezes pode ser tão juntas, né? Uhum. Isso tem a ver com as primeiras relações, assim, de a relação familiar, como foi a relação com a mãe, com o Entendi. pai. Tá vendo? Deveria ter deixado um histórico melhor do meu personagem com obcecado. Obsessão. Porque o Como que meu. é esse? Ah, é assim, tipo assim, essa personagem eu deixei ela meio mística, assim, ela não tem muito histórico dela, mas ela, tipo assim, ela é ricona já e conhecia esse cara antigamente, era tipo uma ex dele ali, quando ele era bem mais novo. Aí depois ela foi embora, se mudou assim com os pais e ele ficou lá e conheceu essa outra garota e casou e foi tipo assim, e é um romance bonitinho ali no primeiro capítulo, mostra ele conhecendo essa garota, que ele casa. Hum, Aí ele tá feliz, tem um bom emprego, mora aqui, mora em Santos, eu só escrevo coisas que é no Brasil, eu sou contra escrever coisas hum. fingindo que é de outro país. Legal. Aí esse personagem tá lá feliz, assim, com essa esposa, mas o casamento tá mais ou menos ali, meio quieto. E aí essa garota aparece de novo, essa mulher antiga aí, e aí ela tá, tipo assim, super bonita e tal, e ela fica atrás dele de qualquer jeito. Tipo assim, vai indo atrás dele sem parar mesmo sabendo que ele é casado, a chegar ao nível de entrar na vida dele sem ninguém saber que é ela. Só pra ficar perto e Olha. controlar. Então, tipo assim, eu acho que você ia curtir esse livro, se você gosta desse tipo de filme, você ia curtir. Já tá à venda, Sim. gente. Veneno Cristina, o nome do livro. Cristina é o nome da personagem do mal, que é essa aí. E a história é contada nos olhos do personagem, do masculino. Qual é o nome dele? Esqueci agora o nome dele. Mas, tipo assim, é contada nos olhos dele ali, e vai mostrando como ela vai meio que controlando ele, com essa. Atiçando ele e tentando ir na casa dele, e entrando na vida dele pra atrapalhar ele. Aí, esse caramba, é muito sobre controle o que você falou. E agora eu percebo que eu fiz isso sem querer. Fez isso? Isso. Coloquei bastante controle, assim, ela querer controlar tudo. É por aí, né? Obsessão Uhum. tem a ver com isso, com essa necessidade de controlar o outro, Uhum. ou controlar o objeto, né? O objeto de amor, Sim, que no caso do romance, do namoro, do relacionamento, é uma pessoa. sim. Como você classifica a minha personagem? Uma personagem assim que chega a esse nível? Olha, Pode falar. dependendo. Se ela. Porque mais um pouquinho pode ser psicopatia, Mas hein? tem violência no livro. Meus livros é assim. Tem violência? Tem. Então, aí. Porque dependendo, a gente sai de uma obsessão e Uhum. entra numa Psicopatia. psicopatia mesmo, Eita, né? Uma então eu tô explicando perversão. meu livro errado, não é obsessão, então é psicopatia mesmo. Mas a obsessão ela é um dos traços também, né, da psicopatia. O Uhum. ponto a diferença é que na psicopatia, na perversão, vai ser aquele objeto ali, ele é muito Uhum. fixado, né? Então, realmente, a pessoa se torna Dependente. dependente, é mais ou menos isso, dependente daquilo ali, e aí, né, às vezes a ponto de cometer uma violência, algo Uhum. muito, né, enfim, uma morte. Não sei como que é o livro, mas se Tá vendo? Tem tiver, que ler o livro. mas se tiver esse traço assim mais Aham. violento, Não, é bem violento. a gente pode pensar assim numa psicopatia. Gostei, você deixou até meu livro melhor agora. Mais interessante, Ah, né? com certeza. No outro livro que eu tô terminando ele agora já de mudar as coisas dele, tirar os errinhos, é um livro de terror. Só que no começo eu quis fazer como se fossem problemas psicológicos, numa família inteira, assim, menos a mãe. Hum, E aí todo mundo automaticamente tem problemas psicológicos. E ela não entende o que tá acontecendo. Ela, então deve ser um problema psicológico. Aí uma tá tipo, com bulimia, transtorno alimentar, esse tipo de coisa.
E eu acho que eu consegui juntar os certos, pelo jeito, bulimia e Sim, transtorno alimentar, aí, ó, parabéns pra mim. E parabéns. fiz o garoto ter qualquer. Eu não sei se é agorafobia, aquele medo de sair na rua, travar, como é que é esse? Sim, É agorafobia. agorafobia. Perfeito, aí, ó, Sim. acertei esse. E o outro é o medo que eu achei muito engraçado, e é por isso que eu escrevi o livro, e depois não teve nada a ver, é aquele medo que eu já vi, que é a pessoa que tem medo de pato. A pessoa acha que está sendo vista por um pato o tempo inteiro. Já viu esse? Não, por pato. Tem Qual é o esse, nome? eu não lembro o nome, mas esse é específico e tem um nome. Patofobia? Não é patofobia, mas José, é igual aracnofobia, tem um nome específico e a pessoa sempre acha que ela está sendo vista de longe por um pato. Eu pesquisei aqui. Anatidafobia. Nossa, nada a ver com Anati. pato. Parece nome de uma tia do interior, mano. Ó, filho, a natidofobia. Meio estranho o nome, mas eu vou falar que eu nunca tinha. Visto isso. Fobia existe fobia de tudo, Não, né? existe quase tudo. Então, esse daí eu nunca tinha visto. E nunca da clínica, nunca vi, não. Uhum. Se algum dia você Mas fobia é vê. algo comum também. Não, eu acho que não é tão comum, mas acho que existe bastante gente pra ter esse nome, né? E aí eu peguei isso aí eu achei legal. Fiquei, nossa, seria legal um personagem que fica se sentindo o tempo inteiro seguido. Aí eu coloquei no pai, que aí seria, tipo assim, o cara, ele tem o quê? E aí, tipo assim, ele tem sempre o medo de alguém tá vendo ele, tipo assim, no livro. Só que no Nossa. começo do livro, tipo assim, no livro tem um porquê que todo mundo começa a ter isso, mas antes, no comecinho do livro, todo mundo tem um pouquinho disso, todo mundo tem só um pouquinho. Só que por causa de uma coisa que acontece, que é o nome do livro é A Caixa de Júlia, e aí tem essa caixa depois que aparece na vida deles, automaticamente todos esses problemas que eles tinham são vezes 20, assim. Tipo, a pessoa que tinha compulsão alimentar, tipo assim, fica 40 vezes pior. Ele, se ele tinha medo de estar sendo seguido, fica 90 vezes pior e começa a ficar cada vez mais assustador. Que interessante. E aí Muito chega uma hora no livro que realmente fica um negócio sobrenatural. Uma hora, tipo assim, aí a pessoa, tá, não é um problema psicológico. É algo, tipo assim, bem pior. Já se torna a questões com além. Aí já fica assim, aí já fica um negócio tenso mesmo. Aí eu quis escrever Não um é livro mais assim. o inconsciente. Não, É o além. isso, porque eu pensei assim, é muito mais legal se você no começo não pensar que é um problema, tipo assim, pra se resolver com coisas, vamos dizer assim, mágicas, alguma coisa assim. Sim. Eu quis levar pra esse Entendi. lado. Minha mãe Mas leu o livro, minha mãe falou que ficou sem dormir uns dias. Eu fiquei, caraca, consegui fazer a minha mãe de 50 anos não dormir. porque acho que você conseguiu, né? Eu consegui, eu fiquei feliz. Eu fiquei, caramba, o livro ficou meio pesado um pouquinho. Mas calma, gente, não é tão horrível assim. Apenas que o livro é terror mesmo. Que legal. Assim que eu tiver a oportunidade, vou Ah, ler sim. sim. Não, com certeza. Tá Tem bom. algum livro que você recomenda legal aí sobre psicologia? Bom, para quem se interessa, hoje tem os livros básicos de psicologia, Uhum, mas tem o Mal-Estar da Civilização, que é um livro do Freud, que uhum, na verdade mais é o que eu estou mais em contato agora, né? Os textos do Freud. E Mal-Estar da Civilização é um livro que interessante de ler sobre psicanálise. uhum. E não é psicologia em si, mas enfim, a psicanálise e a psicologia, elas têm histórias que foram caminhando juntas, né? Uhum. Então, o Freud, por exemplo, ele fala bastante sobre a psicologia, sobre a visão dele sobre a psicologia. Então, eu recomendo esse livro. Mas enfim, é que tem tanta coisa, né, que Ah, não, meu recomendar Deus, é tem muito. para quê? Para qual fim? Para Ah, qual não, eu tô finalidade? falando pra você recomendar coisas do seu gosto. Tipo assim, vamos dizer assim, recomenda um de estudo e um que a pessoa pode começar a gostar de psicologia mesmo que ela não queira ser psicólogo. De estudo, tem desenvolvimento humano, né? Uhum. Poxa, tem um livro que é muito interessante que eu gosto do André Solomon, que é. Ai, esqueci o nome dele, que é o medo. Peraí. André Solomon. Ele tem um livro sobre depressão, Demônio do Meio-Dia. Né? Demônio do Meio-Dia. Demônio da Meia-Noite, na É, verdade. melhor, o nome já ficou melhor. É um livro sobre. É que tem os dois, né? Tem os Ah, dois tem os nomes. É dois? um Sério? Que sobre legal. um fala sobre uma coisa e o outro fala sobre outra. Entendi. Então, é... mentira, tô mentindo. É o Demônio do Meio-Dia.
É que eu li Ixi, ó, esse livro faz mentirosa, tempo. gente. Psicóloga, turismo e mentirosa. Esse Andrew Solomon, Hum, ele é um cara que ele teve, né, depressão, e aí ele escreveu esse livro, Demônio do Meio-Dia. Por que meio-dia, né? Porque a depressão, ela, digamos que ela aparece no nosso dia, né? uhum. É uma apatia, assim, pelo dia a dia, é uma perda de prazer pelo dia, então ele chama de o demônio do meio-dia. Sim. Ele tem outros livros também, esse é um livro muito interessante, gosto bastante. Ou Mais Tarde da Civilização, que é um livro do Freud, que também, Freud tem vários textos, assim, muito interessantes, mas esse é o mais popular, digamos assim. Eu já ouvi falar que tem que estudar um pouco antes para ler Freud, né? É. Não pode Vou sair dizer que lendo ele Freud. não é dos mais complicados, não, para se ler, mas sim, precisa ter uma vontade, né, digamos assim. Precisa Uhum. querer muito ler, porque Não é divertido. não é divertido. Exatamente. Tem um monte de livro que. Não, eu tenho um livro que eu li, é A Divina Comédia, não sei se você conhece. Acho que eu já li. Já li, não, desculpa, eu já ouvi falar, Divina Comédia. Isso, que fala sobre o inferno, o limbo, ali no meio, né? Que a gente é julgado, e o céu. Cara, esse livro é muito grande. E ele, por muitas vezes, é chato. E aí eu falo que ele é chato também porque ele é muito antigo esse livro. Sim, é do Dante Alighieri, Alighieri, né? isso, perfeito. Sim. Exatamente. Então, tipo assim, aí eu falo para as pessoas, já vi Divina Comédia, cara, você tem que gostar muito, porque Sim. nossa, você É. tem que gostar de ler, cara, porque é difícil. É divertido, o livro é legal, mas ele não é, nossa, que livro divertido. Você não tá lendo Júlio Verne, Aventuras no Subsolo. Você não tá vendo isso. É uma coisa mais séria ali, uma coisa muito demorada. Tipo Dostoiévsky, né? Tipo Nossa, esses meu Deus, livros. esse aí deve ser uma diversão. O Kierkegaard. Então, Aham. esses autores assim mais antigos tem que gostar, Ah, né? não, tem que Porque gostar, tem. É, eu tem que ser falo, muito louco. sim, eu falo isso porque o meu canal ele é bem de livro, assim, a maior parte é de livro, como eu sou escritor. E aí, quando eu vou Sim. recomendar livro pra alguém que nunca leu, eu falo, cara, não vai ler livro assim chato. Porque a pessoa, porque eu, não, mano, tem livro bom, tem livro legal. E tem livro que é muito chato, tem livro que você vai demorar, você vai precisar gostar de livro pra você conseguir ler. Porque às vezes só na página 50 que começa a acontecer uma coisa séria. Não é leve, né? Não é uma Não, coisa leve. tem livro que é pesado. Tipo assim, o Drácula é um livro divertido, mas ele é lento, é um livro lento. Mas é muito interessante, né? O Nossa, Drácula. muito bom. Não sei se você já leu, já leu? Inteiro, não li inteiro. Eu vi um filme esses tempos de que é da autora Do Drácula. tanto do Drácula, mas Não, eu do não Drácula é li. um autor. O O, da Frankenstein é uma autora. É Isso, Mary a Shelley. Frankenstein, isso, ela mesma. Mas aí tinha o filme, ele tinha uma relação, né? Como assim? Trazia, falava depois a história da Mary, né? Ah, sim, entendi. E aí, mas enfim, que realmente se falou Drácula, eu lembrei da Mary. Sim, é que eu tenho um livro aqui que é os três. Eu tenho um livro que é os três. É o Frankenstein, o Médico e o Monstro e o Drácula. Ah, esses livros de antigos são muito interessantes. Você já viu esse filme da Mary? Não, esse Que não. fala, tem eu não lembro o nome do filme, faz tempo, foi no meio da Uhum. pandemia que eu assisti. Mas se você procurar na Netflix, tá lá. É um filme sobre a história dela, Ah, né? é E como sobre ela ela mesmo, não tem nada a ver é sobre com. ela, é sobre ela, é sobre como ela fez, Uhum. como ela começou a escrever o livro, A única né? coisa que eu fiquei triste depois que eu li o livro é que eu falei, Hum, caraca, não tem nada a ver com o que as pessoas falam do Frankenstein. hum. Não- É, se algum dia você puder ler, porque sério, eu te dou essa oportunidade de você ler, você vai ver assim, nossa, não tem nada. Quando as pessoas retratam o Frankenstein, não tem nada a ver. Nada. você Porque fala os teatros, né? não, As o peças. teatro, filme de animação, todas as coisas que já retrataram ele, porque retratam ele como um monstro, e que se chama Uhum. Frankenstein, e não tem nada a Sim, ver, porque o Frankenstein é o doutor, né? O doutor Frankenstein. E o sim. monstro não é burro. O monstro na história, tipo, ele nasce igual uma criança. Tipo assim, é sobre como se alguém nascesse adulto. E aí ele vai aprendendo as coisas com o mundo. Ele aprende que é violência, porque as pessoas atacam ele porque ele é grandão, esquisito. E acontece essas Ah, coisas. Eu acho que pra sim. psicologia, esse livro funciona muito bem. Eu vou recomendar aqui.
Acho que seria Sim. bom. E o outro é o Médico Monstro. O Médico Monstro já ouviu falar? Já ouvi falar também. Sabe o que, Já que é ouvi falar. sobre? Não. Então, Médico Monstro, você já vai querer, você é psicólogo, você vai adorar o livro. Médico Aham. Monstro é sobre exatamente sobre quando alguém bebe, da forma como é que ela é. Por quê? Porque o Médico Monstro é um doutor que ele cria uma bebida que ele transforma o corpo dele. E aí ele vira um outro cara esquisitinho que ninguém sabe que é ele. E aí ele faz coisas que quando ele tá de doutor ele nunca faria, mas ali ele faz mesmo com a mesma consciência. E não tem o médico monstro não tem a ver com Frankenstein? não tá- é o Frankenstein não, Não, não é o mesmo autor, mas não. não é uma não? Não, nada a ver, nada, é outra coisa. Ah, E é uma história curtinha, pra quem não lê, gente, é um livro assim de 100 páginas, é muito pequeno. É bem curtinho, eu fiquei triste até. Agora, ó, já que tá acabando aqui, vou fazer uma pergunta aqui. uhum, Muito simples aqui, você vai ter que responder. Não tem nada a ver com psicologia, você pode responder o que você quiser, tá? Do seu gosto aí, gosto da Marina aí. Ó, claro. qual. Você tá numa ilha, você vai pra uma ilha. Você tem que escolher uma Hum, comida, um livro e um filme. hum. Eu pergunto isso pra todo mundo que vem aqui, então tem que escolher. Você está falando para eu falar uma comida, um livro E um e filme. um filme? É, qualquer. Pode escolher. Tá. É uma comida, bom, eu gosto muito de tudo que tem batata, então. Mas Quem não gosta? é, Eu gosto também. eu sou fascinada, então eu gosto muito de nhoque. Pode ser Uhum. nhoque? Pode, não, pode escolher o que você quiser. Relaxa. Tipo assim, se você escolher a comida, vai vir a comida perfeita pra você, assim. O filme vai ter uma televisão lá pra você ver só esse filme, é assim. O filme, tem um filme francês chamado Os Amantes, The Uhum. Lovers, né, que eu gosto muito, Sim. é bastante interessante. E o outro era um livro. O livro eu vou. Tem que ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você Eu, gostar, que você quiser ler todo dia, assim. eu tô lendo um livro, mas aí é isso, né? A gente que é da psicologia, a gente fica mergulhado nisso, eu só leio. Só lê estudo Eu o dia tô inteiro. lendo, eu tô lendo um livro Uhum. recentemente chamado Ressentimento. Nossa, essa foi boa. Eu tô lendo um livro recentemente chamado Ressentimento. Ficou um jogo de palavras, né? Aham. Mas é um livro que eu comecei a ler faz pouco tempo, Uhum. da Maria Rita Kell. Mas é um Legal. livro que é da psicologia, né? Da Não, psicanálise. tudo bem, você quis escolher. Eu só quis dizer que não precisava ser exatamente, mas se você é esse, é seu, tudo bem. Ninguém vai te Sim. julgar, relaxa. É o que me veio à cabeça aqui Aham. agora. E Mas o filme, qual seria? o filme é o The Lovers, Ah, é eu The Lovers, é falei. verdade, você comentou. The Lovers, Os Amantes. É um Os Amantes. livro. Você já ouviu falar? Não, na vida nunca. É um filme. Eu assisti faz bastante tempo, mas foi um filme que foi o que mais que eu gostei bastante, Uhum. assim, da história do. É um trisal no filme, que na Trisal. verdade é um trisal, que vai se desdobrar toda uma história entre Legal. eles Então a e gente tá recomendado aí o filme já pela Thaís, a gente pode assistir à vontade. Talvez não com a vovó junto, talvez como um trisal, né? A vovó pode passar mal. Não sei. tem aí Ele é hot. ele é hot. Entende? Gente, hot sem criança e sem velha. Por favor. Não, mas é um hot É um muito, hot fofo. é um hot fofo, Tá. Tem exato. hot, mas é fofo, tá vendo, gente? É uma recomendação da Thaís aí, psicóloga, tá vendo? Tudo ela, gente. Não tem nada a ver com isso. É, Então, ó. eu gosto. Não, eu também gosto. O livro que eu escrevi lá, O Veneno Cristina, gente, tá vendo e falando isso na Wiclap, vai lá até o link aí. É bem assim também, é bem isso aí. Tem umas cenas assim, não é o tempo inteiro, porque eu odeio livro, qualquer história que é só aquilo, que aí fica chato também. Tem que ter umas cenas assim, que também não precisa ser exagerado. Eu também não conto o que acontece, é só uma ceninhazinha. Sim. Então, gente, bom, gente, foi isso. A gente conversou com a Thaís, gente, Marina, uma psicóloga muito legal, muito divertida também, bom humor. Ela riu das minhas piadas horríveis. Fiquei muito feliz com isso. Thaís, você quer dizer mais alguma coisa, assim, uma dica para as pessoas? Ou não tô nem aí para ninguém? Pode falar aí. Para alguém que você conhece, quiser dar um oi. Bom, a dica é escutem o seu inconsciente. Boa, gostei.
façam análise, vão extrair alguma coisa dos seus sonhos. Muito bom. Né? E acho que é isso, é o máximo, né, que eu posso recomendar. Só agradecer mesmo, Jefferson, pelo espaço, pelo interesse em... Eu que agradeço que você foi uma boa pessoa mesmo, atendeu a gente. Eu conversei com muitos psicólogos e muitos não gostam de conversar, gente. Ela conversa bem. Ela já chamou que vamos fazer isso aí e tal. Teve muita gente que é preguiçoso, gente. Sério. A pessoa falou, nossa, legal. E aí foi embora. Eu fiquei, o que é? A pessoa quer que eu responda por ela? Que estranho, né? Eu gosto. Não, isso que eu fiquei feliz. Eu fiquei, nossa, uma psicóloga boa que conversa, né? Estranho. Psicólogo não conversar é esquisito. A pessoa, não, para responder mensagem tem que marcar consulta. Não. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Bom, Thaís, a gente gostou muito de conversar com você, gostei muito aqui, tá bom? Então até a próxima. Obrigada. Depois, se você quiser, a gente vai voltar com você aqui com algum assunto aí. Se você estudar uma outra coisa, pode trazer pra gente, tá bom? A gente troca ideia de novo. Combinado. Então beleza, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.